Olá, amigos aprendizes. Hoje a gente vai comentar o capítulo 69 do livro Caminho, Verdade e Vida. O título é Comunicações, baseado na fala de João, capítulo 4, versículo 1, que diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Que é uma continuação, basicamente, do que a gente falou na semana passada, né, Apolônia? Exatamente. Bom, então, a semana passada a gente comentou, né, a respeito da mediunidade, né? De como a gente desenvolver essa mediunidade, que ela não tem outra forma a não ser através do estudo, né? A gente precisa entender e aprender para que a gente faça a coisa certa, ok? Aqui nesse capítulo, ele nos chama a atenção também de como eu vou saber se o comunicante, né, a pessoa que está comunicando, é de verdade ou não, né? Como é que eu sei? Aí é o que a gente tem que passar pelo crivo da razão. Então, assim, eu vou na Lívia. A Lívia vai lá e me fala um monte de coisa, mas o que ela está falando, gente, é uma coisa absurda. Assim, eu começo a pensar, né? Eu pego as informações e eu faço uma análise daquilo que a Lívia me passou, daquilo que a Lívia me falou. E aí, na minha análise, eu vou saber se aquilo tem fundamento ou não, se aquilo serve para mim ou não, ok? Por que que a gente tem que fazer essa análise? Porque do outro lado, no mundo espiritual, existe bilhões de irmãos, né? Bilhões. E existe aqueles irmãozinhos que estão em busca de melhoria e de trabalho, trabalha nas colônias, trabalha para Jesus, mas existe aqueles que também nem sabe se o que existe, né? Até porque quando esteve, talvez quando esteve aqui na vida, diziam, e muitas religiões ainda pregam isso, né? Que você vai morrer e você vai ficar lá até o dia do juízo final. É, ou que você vai ficar no inferno para o resto da sua existência, né? Então, na verdade, as pessoas não, elas não têm esse conhecimento de que a vida do outro lado continua. Então, a Polônia, se eu souber disto, quando eu passar para o lado de lá, eu vou ser melhor, né? Vamos a pergunta X, né? O que faz eu ser melhor do lado de lá? É a minha religião? Não, é a minha prática. É aquilo que eu plantei durante a minha existência. Somente isto é que vai me garantir de que do lado de lá eu terei amparo, sim ou não, né? Então, porque de repente a gente tem até relatos que a espiritualidade oferece ajuda e quer ajudar, mas que os companheiros não querem. Então, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer, certo? E no mundo espiritual é da mesma forma. Então, esses companheiros, esses irmãozinhos que estão do outro lado, se pega uma pessoa que dá mediunidade, que passa orientação e que não está bem preparado, ele poderá fazer brincadeiras, poderá. Olha, um bom exemplo disto é o filme Ghost, né? Lembra? Exatamente. Que a moça lá brincava de ser médium e tudo mais, e até que chegou uma hora que ela teve que, né? E quando ela sentiu isso na pele, ela falou: putz, e agora? O que que eu faço? E aí ela teve que mudar o comportamento dela no decorrer do filme. Assistam um filme lá que vocês têm aí uma noção mais ou menos, né? Então, assim, a gente tudo tem que passar pelo crivo da razão. Não dá para a gente ora, a Polônia vai ali, sei lá, buscar uma orientação e achar que Jesus venha falar com a Polônia, né? Sabe? Não dá para se intitular, não dá para dizer, olha, eu sou fulano de tal, eu sou cicrano, eu sou o João Batista, eu sou Paulo de Tarso. Gente, eles têm muito que fazer, né? Então,
tudo a gente tem que passar pelo crivo da razão para que a gente não seja enganado, não seja tapeado. Para isso, a gente tem que conhecer um pouco da vida de Jesus, né? Dos objetivos, do Novo Testamento, né? Porque se a gente conhece esse Novo Testamento, é, a gente dá uma desmistificação em todo o nosso aprendizado, não é isso, Lívia? É O que isso. você pode completar? Fala, é um dos tópicos do exercício responsável da mediunidade. Não importa se somos nós os médiums e estamos ouvindo diretamente as instruções, ou se somos terceiros que vamos num centro espírita querendo que um espírito fale com a gente. Nos dois casos, é necessário vigilância para passar, como você disse, pelo crivo da razão e saber que tipo de comunicação está vindo. Porque aí nos estudos do Kardec, né, falaram para ele, perguntai às pedras e as pedras responderão. Então, você vai lá perguntar para uma pedra, um espírito brincalhão pode inventar que aquela pedra ali está falando. Tem de tudo no mundo espiritual. Gente, somos nós que estamos aqui, encarnados, que tem de tudo, que tem doido para tudo, como se diz, e Exatamente. simplesmente passam para o outro lado. E outro problema também é a gente querer que os espíritos atendam aos nossos caprichos. Então, tanto em procurar comunicações, quanto eu, se eu for médium, querer que o mentor fique dando pitaco nas coisas da nossa vida do dia a dia. Os espíritos, como você disse, têm mais o que fazer. Mesmo o nosso mentor, que nos acompanha mais de perto, eles não estão aqui, a comunicabilidade não existe para que eles fiquem se envolvendo em decisões bobas do nosso dia a dia. Eles querem, torcem pela nossa melhoria, esperam a nossa ajuda, mas para coisas realmente relevantes. Até mesmo nas comunicações, ficar preocupado com o nome do comunicante é algo irrelevante, porque ele pode dar um nome muito bonito e ser um danado do espírito enganador, quanto pode preferir não falar o nome, igual o Divaldo, que por anos teve a mentora Joana de Ângeles, sem que ela dissesse quem era, falar um espírito amigo. Não falava. Então, pode não dar o nome e ser alguém muito importante, por exemplo, que tenha sido alguém muito importante na carne. É até melhor que não se diga o nome, para a gente, com a nossa vaidade, não ser levado à ilusão, não ser É ludibriado. verdade. Então, essência, respeitabilidade no uso da mediunidade, para que realmente a gente extraia o melhor, o mais profundo, o mais louvável dessas comunicações. É isto. Isso. Eu acho que é isto. E assim, é, não é porque é da doutrina, né? Vamos usar isto. Não é porque é da doutrina que tudo a gente tem que acreditar. Não, a gente tem que passar sempre pelo crivo da razão. Sempre. A ciência, por exemplo, tudo que a gente quer trazido, a ciência tem que ser Validar. provado pela ciência, né? Tem que validar. Agora, não dá para a gente falar, olha, coisas fantasiosas, absurdas, né? Que a gente sabe que não tem como, né? A ciência não aprova. Então, fica aí a dica, né? É Tá isso. bom? Vamos lá, então. Vamos lá, encerramento. Encerramento, respirando bem fundo, relaxando os nossos corpos físicos, sentindo nosso coração se expandindo, para que a gente possa movimentar o amor que existe em todos nós, em favor de nós, da nossa família e principalmente dos nossos irmãos de humanidade. Vamos sentindo todo o nosso corpo aquecido, direcionando a luz que sai do nosso coração para aquelas partes do nosso organismo que se encontram mais enfraquecidas, que isso possa ser mentalizado também no organismo espiritual. Então, se nós estamos oprimidos, cansados, ansiosos, que estas energias também forneçam o alívio para que nós possamos ter um dia renovado, para que nós possamos realmente nos livrar desses entraves e desenvolvermos a nossa persistência na caminhada nos desafios gerais do nosso dia a dia. Desejamos esse mesmo bem-estar aos nossos queridos que convivem conosco no dia a dia, que seus corações possam ser tocados, que seus desafios físicos também possam ser aliviados e que os nossos vizinhos também se beneficiem desse carinho,
que a nossa energia possa expandir por todo o nosso bairro, por toda a nossa cidade, direcionando àqueles lares que se encontram em desarmonia, a todos aqueles que estejam se sentindo desesperados, desamparados. Vamos mentalizar o amor, uma onda de amor que se espraia não só pela nossa cidade, mas também cobrindo nosso estado, envolvendo todo o nosso querido Brasil, focalizando em Brasília essas nossas energias para representar a o oferecimento de amor e carinho a todos aqueles vinculados à gestão pública, os 3 poderes, para que haja paz, especialmente nesse ano de eleição que estamos, para que haja paz na cidade de Brasília, representando todo o movimento, todo esse mecanismo de eleições, e também que o coração das pessoas seja despertado, para que haja respeitabilidade em todas as conversas desse estilo. Expandimos assim as nossas energias para os outros países do nosso querido planeta Terra, envolvendo seus gestores também, sua população dolorida, em sofrimento, em desespero, especialmente nos locais de guerra, nos locais de miséria extrema, nos locais passando por catástrofes da natureza, que todos tenham esperança em dias melhores, que todos mantenham a chama da fé viva para enfrentar seus desafios particulares, os desafios das nações, mas que continuem praticando o bem, para que continuem entre decisões, conseguindo ouvir os seus mentores para tomar as melhores decisões e seguir na caminhada evolutiva. Vibremos também para aqueles que se encontram do outro lado da vida, tanto aqueles que estão em sofrimento, perdidos, quanto aqueles que ainda fazem sofrer. Que esses corações sejam despertados e que os caravaneiros que auxiliam esses irmãos possam recolher os que estejam em condições de receber auxílio e esclarecimento com o auxílio dessa nossa energia física, que auxilia verdadeiramente no despertamento desses irmãos. Deixamos assim as nossas vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais conveniente, que possam levar a todo leito de dor e sofrimento, a todos os corações, a todas as mentes, e que nós possamos nos manter alertas para continuarmos sendo instrumentos da paz do Cristo, para que a espiritualidade consiga ainda, fora desse momento especial de prece, utilizar das nossas energias para auxiliar os nossos irmãos de humanidade, encarnados ou desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Até a graças a próxima Deus. semana, pessoal. Até.